Muito bem, amigos, no ar, mais um A Vida Continua. Hoje trazendo a ilustre presença de Hélio Ribeiro, direto de Niterói, para os amigos aqui de Olambra e de Olambra para o mundo. Tudo bem, Hélio? Tô ótimo, graças a Deus. Bastante tarefas no bem, e isso que importa para nós. Hélio, sei que você está aqui para palestras e também convidado para compor a mesa de mais um congresso da nossa AGE São Paulo, Associação Jurídico Espírita, que também tem representantes em todos os estados, inclusive no Rio. Eu sou da AGE Rio e também da AGE Brasil. As duas ciências têm muitos pontos de contato, a ciência do direito e a ciência espírita. E hoje inicia-se aqui em Campinas o segundo congresso da AGE São Paulo, que tem como tema central os direitos constitucionais e o espiritismo. E a AGE São Paulo vai, inclusive, lançar um livro com esse mesmo tema, com diversos artigos escritos por operadores do direito que são espíritas. Aliás, Júlia Nezu é uma companheira nossa em São Paulo, da AGE, incentivadora, né? Ela faz parte também da AGE, é uma amiga e tanto. E aproximar as duas ciências, a função da AGE de maneira principal é humanizar o judiciário. Levar para o judiciário a mensagem espírita, fazendo com que os operadores do direito, sejam juízes, promotores, defensores, advogados, servidores da própria justiça, fazendo com que eles entendam a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, pratiquem a humildade, e isso tudo para que possamos ter, no terceiro milênio, que já estamos nele, para que possamos ter aí um momento onde nós, espíritas, possamos dar uma contribuição valiosa para que a máquina do judiciário seja humanizada. Uma justiça mais humana é a proposta que a gente tem. Hélio, você fala isso no momento em que instituições nossas, da mais alta magistratura, estão envolvidas na sombra de alguns escândalos, etc., que faz o homem até desconfiar da própria justiça. Mas, se essa justiça se espelhar naquela lá de cima, é isso que está se propondo, que os juízes tenham mais humildade, você diz, menos arrogância. E é possível considerar, nós temos alguns episódios interessantes na história da justiça e espiritismo, começando lá pelo tribunal do Miguel Ciampone, nos anos 50, 40. O que você me diz mais? É possível, então, humanizar a justiça? É possível, sim. Dizem que ela tarda muito e falha, né? Na verdade, a justiça é a meta do poder judiciário. Não se pode confundir justiça com o judiciário. A justiça em si é a missão do poder judiciário. O poder judiciário é feito de homens. Homens são falhos e falíveis, e alguns falidos, em processo de franca recuperação. Então, esses homens que compõem o poder judiciário precisam conhecer a mensagem espírita e, com isso, entenderem melhor sua função na Terra. Entender da lei. É possível fazer uma sentença mais, o que condene sim o erro, mas que tenha misericórdia, comiseração com o culpado, com o réu, é isso? Sim, já existe inclusive meios e modos para que isso possa acontecer. O artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, ele diz que o juiz, na interpretação da lei, deve visar os fins sociais que a lei objetiva, dar a cada um aquilo que é seu e promover a harmonia social. Isso é o que o juiz deve ter em mente. E a gente vê em diversas sentenças realmente um grande movimento nesse sentido. Agora, não podemos deixar de esquecer de falar da questão do aborto. Isso, eu ia lhe perguntar, o caso recente. Nós falávamos sobre o aborto e o grande movimento feito pela AGE Brasil, a AME Brasil e a FEB, no sentido de quando
julgamento do aborto dos anencéfalos pelo Supremo Tribunal Federal, fomos fazer visita a alguns ministros que nos receberam e levamos a mensagem espírita, falando da lei da reencarnação e alertando-os de que, através dessa lei, existem espíritos que precisam, sim, passar pela experiência da quase vida para resgatar erros praticados em um passado. Se está lá no Evangelho de que nós temos que pagar a nossa dívida centavo a centavo, ceitil a ceitil, nós não podemos nos furtar de dar oportunidade para que espíritos venham à Terra. Aí a questão era que foi colocada, posta de modo às avessas, da questão de humanizar esse ato para evitar o sofrimento da mãe e do pai com aquela criança que iria nascer e não vai nascer, e seria uma antecipação terapêutica do parto, um nome novo para poder dizer matança de inocentes. Na verdade, abriu-se um precedente perigoso. E eles serão, obviamente, responsabilizados espiritualmente por isso. Olha, você falava dessa responsabilidade do juiz, do magistrado, mas há muitos magistrados espíritas, né? Existe inclusive a Associação Brasileira, a Abrame, que reúne aqueles que estão com a coroa de fogo sobre a cabeça, porque ser juiz é uma coroa de fogo, é uma responsabilidade grandiosa. Espiritualmente, no karma, se vai aumentar as dívidas espirituais ou se vai utilizar daquele poder temporal que lhe é dado para espalhar a verdadeira justiça a todos. Mas voltando, o que se tem que entender verdadeiramente, que existe inclusive alguns espíritas que, não entendendo o processo da reencarnação, apoiam o aborto dos anencéfalos. É um modo equivocado de entender a questão. Você acha que então as nossas entidades não fizeram valer, faltou uma força política, institucional das nossas entidades? Nós até que nos movimentamos, mas aqueles que são a favor da morte são muito mais organizados do que nós. E já tinham feito, obviamente, o lobby bem antes de nós. Quando chegamos para fazer as visitas, os ministros já tinham o seu voto feito e só de uma maneira gentil nos atenderam. Mas optaram pela morte, quando na verdade deveriam deixar cada qual responder pelos seus atos. Mas só que o médico também pode negar-se a tem o livre-arbítrio. Claro, e quem é que vai obrigá-lo a isso? E às vezes a mãe também confia. Eu já vi casos de mãe falando, não, nós vamos até o fim e ver o que vai dar. Isso, eu acho que tem que sempre se dar a oportunidade do espírito voltar. Mesmo que seja numa possibilidade como essa, de um quase nascimento. Esse símbolo que você vê. Estou vendo uns pezinhos aí. É o símbolo. É o símbolo, são dois pezinhos de um bebezinho. Representa a campanha. Mostrar, meu caro Roberto, a campanha em favor da vida. Você consegue dar um zoom nesses pezinhos? É a campanha em favor da vida contra o aborto. Porque daí você imagina lá na frente um casal vai ao Supremo e diz assim: eu já tenho 3 meninos. Estou grávida e tem mais um menino, não quero mais, então isso me causa um constrangimento, mais um menino, quero autorização para abortá-lo. E aí? Respeitando o precedente que foi aberto, porque disse, não, tem que respeitar a vontade da mulher, que ela tem a sua liberdade de agir. Modo muito equivocado de se pensar, porque na verdade tem que se respeitar a vida. E o nascituro já é amparado constitucionalmente. Então, não tem como fugir disso. Obviamente, nós estamos em um momento difícil, que estamos passando na Terra. O Brasil não foge à regra, mas nós nos organizando, inclusive nos unindo a outras religiões, iremos fazer valer a vontade do povo e através do Congresso Nacional nós vamos ter aí uma mudança radical nesse panorama. É viver para ver. Hélio, que belíssima entrevista. E eu, para finalizar, parece que a dona Leila já deu o ultimato para encerrarmos, ela que manda, e eu só diria, como você vê então alguns confrades espíritas se arrojando na política?
é um assunto difícil de lidar e tratar. Mas o que podemos dizer a esses irmãos? Um deles, inclusive, é nosso amigo aqui. Eu até estou apoiando que ele vá, que ele faça essa trajetória difícil. Qual a tua opinião? A título de encerramento. O espírita não pode fugir de estar no mundo. E ser da política, exercer cargos eletivos, é estar no mundo. Mas basta se mirar na figura de Bezerra de Menezes, senador do Império, e Guilherme Marchi, que foi vereador na cidade de Niterói, Freitas Nobre, deputado federal. São pessoas dignas. Basta ser, primeiro de tudo, colocar em prática aquilo que Emmanuel falou no livro Religião, na página Religião Espírita. Espírita é o nome do teu nome. Então ele é o espírita prefeito, e não prefeito que é espírita. E como espírita, que é o nome do nome dele, ele vai agir de forma correta. Tá fechado. Melhor que isso, gente, só ter o Hélio de novo aqui na nossa região. Promete? Eu acho que sim. Eu acho que eu volto sim. Ainda mais que você tem umas conterrâneas nessa região, né? Então tá, Hélio, nossa gratidão por você conceder essa entrevista. Você está com os minutos aí meio contados, por isso nós vamos poupá-lo hoje. Um grande abraço e obrigado por ter participado do nosso A Vida Continua. Eu que agradeço e desejo saúde e paz a todos. Tá aí.